Olá, está no ar Direito em Foco, programa de debates e entrevistas sobre assuntos jurídicos relevantes. Hoje nós vamos falar de um tema, embora pareça regional apenas aqui da cidade de São Caetano do Sul, mas é um tema que está em muitas cidades do Brasil, que é o tema sobre a taxa de lixo, se as prefeituras podem ou não cobrar a taxa de lixo. Esse debate foi muito forte há alguns anos atrás, no município de São Paulo, por exemplo, onde a taxa de lixo deixou de existir. Em outros municípios, as prefeituras tentam a implantação dessa taxa, muitos prosseguem, muitos desistiram, ações judiciais discutem e analisam essa legalidade, se isso é legal ou não, e nós vamos analisar hoje, especificamente, a situação do município de São Caetano do Sul. No final de 2017, houve uma lei municipal alterando já uma legislação que existia, que anteriormente já tinha sido julgado como ilegal, depois mudaram a lei, essa lei foi julgada já como válida em 2017, uma nova modificação, e aí uma grande discussão, os advogados da cidade se reuniram aí num grande grupo, né? E se discutiu isso, existiram manifestações populares, tanto na rua como na própria Câmara Municipal. Enfim, é uma discussão que ainda está quente, é uma discussão ainda importante, porque essa taxa é cobrada. Hoje o nosso entrevistado vai explicar para a gente como é que ela está sendo cobrada. E nós vamos verificar quais são as perspectivas para o futuro. Então você que é do município de São Caetano do Sul tem um interesse mais imediato. E você que é de outros municípios pode analisar essa situação para verificar como é que está aí na sua cidade. Para a gente discutir esse tema, ninguém melhor que o Dr. Daniel Ferreira, nosso convidado de hoje. O Dr. Daniel Ferreira pertence ao grupo, né, de advogados aí contra a taxa de lixo, mas ele, muito mais do que isso, tem aqui uma tradição, advogado muito conhecido na cidade, é especialista em direito tributário, em direito administrativo, muito atuante, já participou de várias comissões da OAB local, sempre com destaque, inclusive pelo início, foi um dos iniciadores aí da OAB nas redes sociais, hoje parece uma coisa meio antiga, mas foi um dos inovadores aí nessa área alguns anos atrás. Doutor Daniel, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e falar conosco sobre a taxa de lixo, algo que inclusive já tive o prazer de participar com o senhor, já fomos entrevistados juntos sobre esse assunto, um assunto palpitante aqui na cidade, o senhor domina tão bem, o senhor é um mestre nesse assunto aqui na cidade. Muito obrigado. Boa noite, Ariovaldo, doutor Ariovaldo, né? Nosso colega aqui também nessa luta da taxa do lixo. Queria agradecer o convite e a audiência aos telespectadores que nos acompanham e homenagear o programa que trata da nossa profissão e que aborda essa novela que a gente chama de taxa do lixo, que já se arrasta aí há mais de um ano em nossa cidade. E agradecer, eu que fico agradecido pelo convite, é sempre bom falar, porque é um tema, inclusive, que parece que acabou todos os problemas da taxa do lixo, está resolvido, e não, a gente tem muito a debater e muito trabalho para fazer. Então, para a gente iniciar bem esse assunto, porque é um assunto um pouco difícil para a gente falar em tão pouco tempo, porque é um assunto um pouco técnico. A gente vai procurar, como sempre aqui no programa Direito em Foco, a gente vai procurar falar de uma maneira menos técnica, menos juridiquês, né, se é que existe a expressão. Mas, doutor Daniel, a taxa de lixo, por que há esse entendimento do senhor e tantos advogados da cidade de que ela é ilegal? Ela é ilegal mesmo? É a pergunta do nosso programa. Para o primeiro bloco, eu gostaria que o senhor esclarecesse. É ilegal a taxa de lixo ou é legal? Bom, vamos lá, né, doutor? É sempre difícil falar de direito tributário sem ser muito técnico, são coisas complicadas, mas a gente vai tentar aqui hoje fazer uma coisa bem simples de se entender. Isso é uma questão muito ampla e pessoal, falar se é legal ou não. Depende do aspecto. Por exemplo, como a taxa de lixo hoje, vamos colocar, é uma questão municipal, né,
que pode ser instituída pelas cidades. Então, vamos fazer uma análise aqui no município de São Caetano do Sul. O daqui eu compreendo perfeitamente que é ilegal e inconstitucional. Eu vou fazer traçar um paralelo, que eu fiz uma sustentação oral no Tribunal de Justiça de São Paulo, e eu usei, né, essa argumentação para levantar essa questão da ilegalidade ou não. E o que eu disse foi o seguinte, falei, as taxas, de modo geral, inclusive a taxa do lixo, ela não visa atirar uma parte da riqueza do contribuinte. Ou seja, ela não tem essa força de tirar, você tem um patrimônio X, ou você é um contribuinte que movimenta X, nós queremos tantos reais de você. Não, isso é função de imposto. Tá? A taxa, ela é um tributo que ele tem um caráter de retribuição. Ou seja, nós temos a despesa de um serviço de um lado e nós temos o número de contribuintes do outro. E aí a gente vai aplicar as regras de direito tributário para dividir isso. Que é o que não acontece aqui em inúmeras cidades, inclusive em São Paulo, como você bem citou, caiu a taxa do lixo. Então, por essas razões e outras tantas, que eu vejo a questão da ilegalidade e inconstitucionalidade. E em São Caetano é cobrado como, doutor Daniel? Hoje é em razão do metro quadrado do imóvel. E não pelo lixo que produz. Justamente, a questão do lixo, e aí recentemente se contratou a FIP para fazer um estudo que, ao nosso ver, foi bem mentiroso, e eu posso usar com convicção essa palavra, porque nós analisamos, junto com um grupo de advogados contra a taxa que você citou, que foi um estudo totalmente mentiroso. Mentiroso porque ele não reflete aquilo que na prática acontece. Para que a taxa fosse legítima, fosse legal, ela teria que ter aspectos técnicos muito precisos, doutor Ariovaldo. Seria quase que pesar o lixo na porta da casa das pessoas. De cada um dos consumidores. E o que acontece? Hoje você tem pessoas que moram numa casa grande e mora, uma pessoa, por exemplo, num imóvel grande e paga R$1.000 de taxa de lixo. E aí você tem uma casa pequena que mora uma família com 6, 7 pessoas, por exemplo, e que paga uma taxa muito pequena. Então você não tem como, essa equalização é totalmente errônea, vamos assim dizer. Né? Ela não se adequa aos princípios constitucionais e legais para a instituição da taxa. Então, o único critério hoje em São Caetano para a cobrança da taxa de lixo é o tamanho do imóvel. O metro quadrado do imóvel, e aí foi dividido por faixas, né? Por tamanho do imóvel, vai pagar tanto. Criou-se, acho que, se não falha a memória agora, 6, 7 faixas, e tem a faixa social, que são pessoas que recebem benefícios de governo municipal, estadual ou federal, que aí tem uma taxa reduzida. Porém, é difícil você quantificar. E os imóveis comerciais, industriais, residenciais têm diferença? Cada um tem um critério. Né? Você tem diferentes tipos de lixo também. Né? A gente tem o lixo hospitalar, que aí, inclusive, a lei não é os mesmos artigos, né? Mas existe a diferenciação. A gente está falando, né, de lixo domiciliar, que aí é esse que é o mais questionado. O restante, acho que não houve tanta barulho na cidade, principalmente por parte do comércio, indústria, não se questionou tanto. O que afetou bastante foi os domicílios. Perfeito. Então, segundo a sua análise, o fato de não haver uma ligação direta entre o lixo que é produzido e o valor que é cobrado, esse seria um dos aspectos. A lei quer dizer o seguinte, que se você mora num imóvel X, com uma metragem grande, num bairro, vamos dizer, nobre, quer dizer que você tem uma capacidade contributiva maior e, portanto, você tem que pagar mais. Mas isso não é o critério da taxa, de taxa, justamente, isso é critério de imposto. O ministro Lewandowski, que é o que os advogados de São Caetano utilizam, ele salienta bem essa questão, né? Porém, sabe-se lá por quais razões,
foram mudando as decisões judiciais e aí se autorizou a ter, na base de cálculo da taxa do lixo, 1 ou 2 mais itens de imposto, por exemplo, que é o utilizado, que é o IPTU. Né? Então, a nossa taxa ela é muito semelhante com o IPTU. Ela é quase uma réplica do IPTU. Porque é por metro quadrado que você paga o IPTU também. Ela utiliza 2 itens do IPTU. Agora, doutor Daniel, esse critério, pela sua explicação, está muito claro de que se está sendo utilizada uma base de cálculo igual de imposto, isso faz com que ela se torne um imposto e não uma taxa. Seria ilegal. Qual é a justificativa que a prefeitura dá para isso? E lembro que esses argumentos que a prefeitura eventualmente tenha, não só que o senhor vai nos trazer aqui, mas também fica aberto aqui no programa Direito em Foco a possibilidade da prefeitura, ou SAESA, que é o órgão que faz a cobrança, que é feito juntamente com a conta de água e esgoto, para que venha até o programa e apresente seus argumentos também. Aqui é um programa democrático e terá toda a possibilidade. Então, rapidamente, porque nós estamos terminando quase o nosso primeiro bloco, quais são os argumentos que justificariam por parte da prefeitura? Por que a prefeitura diz que é legal? Não, basicamente, a prefeitura aqui de São Caetano utiliza, hoje são 2 súmulas do STF, que é a súmula 19 e a súmula 29. Uma que simplesmente autoriza a criação da taxa do lixo e a outra que é a questão da utilização da base de itens da base de cálculo do IPTU. Basicamente isso, porque quando a gente vai destrinchando as outras questões, a gente não encontra base legal nenhuma. Então, a única coisa que a prefeitura tem hoje é isso. Esses são os argumentos que parece que não são decorrentes da lei, parece que o Código Tributário fala coisa como o senhor está explicando. Quer dizer, não tem como dividir, e a Constituição, né? Também, né, que uma replica a outra. Então, a gente está falando de decisões jurisprudenciais, de súmula, que, na verdade, não reflete aquilo que a lei nos trouxe, que a lei efetivamente quer. Então, nosso programa fez uma pergunta, né, tem um título, que é se a taxa de lixo é legal ou ilegal. Então, na sua opinião, e confesso que também na minha, a taxa de lixo cobrada em São Caetano do Sul é ilegal. E isso tem uma repercussão muito grande no nosso entendimento, porque toda a população está pagando uma taxa que há um entendimento jurídico de boa parte da classe jurídica aqui do município de que ela é ilegal. Isso não significa que não deva ser pago, deve ser pago enquanto não houver uma decisão em sentido contrário. Né? Enquanto não houver uma decisão autorizando a suspensão desse pagamento, o contribuinte deve continuar pagando esse tributo, porque está lá também, inclusive, no orçamento dos órgãos públicos, mas devemos lutar juridicamente contra essa taxa, pelo que eu estou entendendo da opinião do doutor Daniel. Só que esses aspectos jurídicos nós vamos entender um pouquinho melhor qual é a atual situação no segundo bloco. Nós vamos fazer um pequeno intervalo agora, nos aguarde, daqui a pouco a gente volta com a resposta à segunda pergunta do programa. Qual é a situação jurídica atual da taxa de lixo nos tribunais? Daqui a pouco a gente volta. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça.
Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, Centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Sejam bem-vindos ao Buffet Laguna. 2 ambientes, ar-condicionado, serviços de DJ Valet, requinte bom gosto e sofisticação, seguindo alto padrão de qualidade. Cada paladar é presenteado com cores, texturas e sabores para que a sua comemoração seja inesquecível. Ligue agora 4421-1880 ou 999-847288. Rua Amazonas, 2196 São Caetano do Sul. Buffet Laguna, 27 anos transformando sonhos em realidade. O Colégio Imaculado Coração de Maria tem a proposta de formação que conjuga o ensino católico, cultura antiga e ferramentas modernas de ensino, ensinando os fins católicos, o ensino dos clássicos como latim e belas artes, educação infantil a partir de 4 anos e ensino fundamental até o 9º ano. Ligue 4227-3558, Rua Augusto de Toledo, 809, Santa Paula, São Caetano do Sul. Colégio Imaculado Coração de Maria, um colégio de famílias católicas. Estamos de volta com o programa Direito em Foco, falando hoje sobre taxa de lixo em São Caetano do Sul. No primeiro bloco, o Dr. Daniel Ferreira nos deu aqui uma explicação pela qual ele chegou à conclusão de que a taxa de lixo em São Caetano do Sul é ilegal. Essa percepção, não só do Dr. Daniel, mas de quase 100% dos advogados da cidade, se refletiu num número muito grande de ações e foram discutir isso no Poder Judiciário. A quantidade elevada de ações levou à criação de um incidente, chama IRDR, né? É um incidente de resolução de processos repetitivos, né? Isso funciona mais ou menos da seguinte maneira, para aqueles que ainda não tiveram acesso a esse instituto. É um instituto novo, vem lá do direito alemão, há poucos anos está aqui no Brasil com essas características. Tem muito processo que está julgando um determinado assunto. O tribunal, pelos mecanismos próprios de iniciativa, suspende tudo, pega um e diz assim, vamos julgar esse, porque é tudo igual ou parecido do ponto de vista jurídico, eu vou julgar um e ele vai refletir para todos os demais. Esse tipo de processo existe, está em andamento, e um dos titulares, ou titular atual do IRDR, que está pilotando isso, está na mão justamente do Dr. Daniel Ferreira. Doutor Daniel, como é que está o IRDR que o senhor está pilotando? Me permita a expressão. Não só eu, né? Tenho que fazer aqui a doutora Caroline Guerini e o doutor Marco, que ele é parte e advogado também, ele que nos convidou para fazer parte. E recentemente teve a decisão do IRDR. O IRDR hoje que a gente pode, agora tem o VAR, né? Que a gente vamos fazer essa... Excelente. Porque ele delimita o que a gente vai, o que o tribunal vai olhar ali. O que o IRDR fez? Ele cercou as matérias, primeiro, é só taxa de lixo de São Caetano, todas as ações, porque existem milhares de ações que tratam da taxa do lixo, porque todos os advogados de São Caetano sabem que conhecem essa tese e os advogados de fora também, né, dada aí a amplitude da divulgação da ilegalidade dessa taxa. Tivemos aí um julgamento desfavorável no final do ano passado, por maioria, não unânime. Tivemos alguns desembargadores que entenderam da forma que deveria ser.
e entramos com o embargo de declaração, que era para suprir algumas omissões, obscuridades, e aí que, infelizmente, a gente ficou no vazio, doutor. E eu acho uma pena o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo perder a oportunidade de dar uma decisão, de bater o martelo, e recentemente, semana passada, retrasada, entramos com recurso especial e recurso extraordinário. O recurso especial vai para o STJ, o extraordinário para o STF. O STF cuida de questões constitucionais e o STJ cuida de questões infraconstitucionais, que são as leis, decretos e tudo mais. Então, assim, no momento que a gente ingressou com esses recursos, fica tudo suspenso de novo, as ações que estão na justiça, tá? Que isso fica bem claro, porque às vezes as pessoas acham que se sair uma decisão no IRDR, vai interferir na cobrança da conta da casa dela. É só para quem tem ações na justiça. E tivemos lá mais de 12 itens, não consigo, eu tenho aí, mas vai ficar, nosso tempo não é curto para falar. Falando inclusive sobre o que a gente comentou agora no primeiro bloco, questões de matéria constitucional, sobre a questão se pode cobrar dessa forma ou não, sobre o que deixou de falar ou não, porque honestamente a gente se sentiu, ficamos no vácuo, vamos assim dizer, popularmente falando. Inclusive o Tribunal de Justiça no IRDR não colocou a Lei 08/2017, a lei complementar. Que é de São Caetano que instituiu essa nova taxa do lixo. Essa que deu esse boom. Porque eu sempre falo, a questão da taxa do lixo, ela vem sendo questionada, já é uma lei de 77, então desde então já houve questionamento. O problema não surgiu com essa lei do ano retrasado, que entrou em vigor o ano passado, já existiam inúmeras ações. Então o Tribunal de Justiça, ele entende que a partir de 2014 está tudo ok, porém agora a matéria vai ser discutida em Brasília. Então deixa, só para a gente ver aí se estamos acompanhando bem o raciocínio. Existem várias ações tratando da taxa de lixo, que elas foram ingressadas aqui na comarca de São Caetano do Sul. Todas em São Caetano do Sul. Aí foi para o tribunal, os recursos, uma hora a prefeitura ganha, outra hora ela perde, etc. e tal, tem lá os julgamentos. Isso. Uma ação dessa, que tem que o senhor chama, né, que é a IRDR, que é essa que vai julgar o julgamento desse ele pega caso, amostras, vamos assim dizer. Essa amostra, e a hora que ele julgar definitivamente, vai refletir para todos esses processos. Pelo que eu entendi, então, o tribunal, não por unanimidade, decidiu que ela é legal. Isso. Mas uma minoria diz que não é legal. Justamente. Então, há uma tese que tem fundamento. Justamente. E existe um recurso sobre essa decisão. Vai para o STJ e para o Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso, o que acontece? A taxa pode ser cobrada, não pode ser cobrada? Qual é a situação desses processos? Então, doutor, como eu falei, essa questão do IRDR ela atinge só ações que estão na justiça. O que está na justiça está suspenso, tá? Até por conta desses recursos que a gente ingressou na semana retrasada, se não me falha a memória, que isso inclusive é uma que está no próprio CPC, né, no Código de Processo Civil, que é a hora que você ingressa com os recursos, ele suspende tudo. Então, o que está na justiça vai continuar suspenso. A questão já foi decidida em São Paulo, pelo menos assim, está pacificado o entendimento. A partir de 2014, a cobrança é legítima, porém não entrou em 2017, na lei de 2017. Então, o que vai acontecer? E aqui já posso cantar a bola, vai abrir outro IRDR para questionar a lei 008 de 2017, que não foi abrangida pelo IRDR, que inclusive é 08 também. Quer dizer que nós estamos ainda longe de uma decisão final sobre esse tema. Esperamos que não. Agora vai depender. Os processos está com prazo para a prefeitura apresentar contrarrazões, que é o contra-recurso que eles têm, e vai ser enviado para Brasília, e ali só
Uma previsão, Sabe quem? Perguntar previsão para advogado é quase famoso... um crime, mas eu vou fazer a pergunta mesmo assim, doutor. Se fizessem para mim, eu ia ficar muito bravo, mas eu vou fazer para o senhor. Qual é a previsão de terminar esse julgamento do IRDR? Então, porque no tribunal ele tem a previsão de 1 ano. Né? No CPC ele tem a previsão de 1 ano para ser resolvido. Mas nesse próprio aqui em São Paulo já extrapolou. Né? E isso porque deixou-se de cumprir inúmeras questões ali, o Ministério Público não foi intimado, a Prefeitura, enfim, ficaram várias lacunas. Então, realmente é imprevisível. Perfeito. Agora, o que se faz então, doutor, com relação às pessoas que não entraram com o processo? Porque as pessoas que entraram com o processo, está lá, o IRDR está suspendendo, pelo que o senhor está dizendo. Uma pessoa que não entrou, ela pode entrar? Pode procurar o seu advogado de confiança? A qualquer momento, o contribuinte ele pode procurar um advogado e ir lá e fazer essas questões, inclusive entrar com ação na justiça, se ele se sentir convencido. Só que o processo vai ficar... Ele vai entrar e vai ficar suspenso, ele não vai andar. Essa é a regra hoje. Né? Não sei como é que está, porque aí também fica a critério de cada juiz. Não sei se, por exemplo, o juiz recebendo uma ação que já envolve essa lei nova, ela entende que o IRDR não abrange essa matéria e, portanto, ela se sente apta para julgar. Perfeito. Agora, doutor Daniel Ferreira, nosso tempo também está acabando, vamos falar rapidamente sobre uma outra ação judicial, que eu sei que o senhor conhece também muito bem, que é uma ação popular, que se ingressou em São Caetano contra essa lei. A lei que instituiu a taxa de lixo em 2017. Qual é a situação hoje dessa ação? A ação popular foi uma medida que ingressou, o grupo de advogados achou para não só questionar, porque aí a ação popular, eu gosto bastante de focar nisso, que ela visa mais a questão ambiental e administrativa, né? Não olhando só pelo ponto de vista tributário, embora é um tributo. A ação popular, tivemos uma sentença... O mínimo que eu posso dizer, horrível aqui em São Caetano, né? Uma ação de mais de 5 mil laudas, uma sentença de 4 linhas, falada por trechos de livro. Infelizmente, o Ministério Público também não deu um parecer adequado, então agora nós entramos com um recurso de apelação que está com um pendente de julgamento. Nós pedimos para fazer sustentação oral também, queria ser feito um julgamento virtual, que hoje os embargadores julgam pela internet, né? Nós pedimos para fazer a sustentação oral. Então, por enquanto, não temos a data do julgamento, mas esperamos que, acho que esse ano ainda teremos o julgamento dessa apelação. Então, a luta jurídica continua em pelo menos duas frentes. O IRDR, que vai subir para os tribunais superiores, e a ação popular, que vai ser julgada pelo tribunal. Doutor Daniel Ferreira, muitíssimo obrigado pela sua aula aqui, explicação de como estão as ações. É um tema muito difícil de num programa de TV aberta para estudantes, alunos, pessoas leigas, estudantes e alunos, né? Para estudantes, para profissionais do direito, para a população de São Caetano, falar de um tema, né, da área tributária é sempre muito difícil. O senhor desenvolveu muito bem, meus parabéns aí por ter dado a explicação que qualquer pessoa conseguiu com certeza acompanhar. Muito obrigado por ter participado e a Prefeitura fica também aberta aqui a TV Grande ABC para que venha dar sua opinião, né, nesse estágio democrático, né, do Direito em Foco, lembrando também que esse é um serviço de utilidade pública, né? O artigo 979 do Código de Processo Civil fala que as ações, né, desse tipo que analisa as questões repetitivas devem ter o máximo de publicidade. Nós estamos dando a nossa pequena colaboração. Doutor Daniel, muitíssimo obrigado. Agradeço a sua presença, espero contar com a sua presença novamente em outra oportunidade. E o programa Direito em Foco volta na próxima semana. Muito obrigado pela audiência.